noticiário econômico essa semana foi sacudido pela permissão concedida através de medida provisória para flexibilizar a remuneração dos trabalhadores no Brasil e também pela Grécia, que continua no centro do noticiário internacional. Falando primeiramente de Brasil, o governo está bastante preocupado com o aumento do desemprego. Projeções do próprio governo apontam que até o final de 2015, 1 milhão de postos de trabalho serão fechados. Para evitar que isso aconteça, o governo editou uma medida provisória que flexibiliza a remuneração dos trabalhadores. Com isso, as empresas podem reduzir salários, reduzindo também, proporcionalmente, a carga tributária. O governo se ofereceu, inclusive, a pagar um pedaço dessa perda salarial dos trabalhadores, utilizando recursos do FAT, do Fundo de Amparo ao Trabalhador. O argumento é que se esse trabalhador não for demitido, ele não receberá seguro-desemprego e, consequentemente, o FAT não será pressionado, não terá o seu orçamento pressionado. É bem verdade que essa conta ainda não está suficientemente clara e alguns estão bastante preocupados em relação ao impacto sobre as contas públicas que tal aumento de gastos pode ter. Aparentemente, o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, foi voto vencido e dentro da reunião ministerial acabou prevalecendo a preocupação do governo, nesse momento, com o aumento do desemprego. Na Europa, a situação grega não mudou. Na realidade, nós continuamos tendo os bancos gregos com limites aos saques e tivemos uma grande novidade, que foi o referendo de domingo, onde o não venceu. A vitória do não era bastante esperada. Afinal, ninguém vota a favor de austeridade, ninguém vota a favor de ajuste fiscal. E com isso, o governo grego se capitalizou para voltar a negociar com os seus credores da Troika. Mas um movimento interessante chamou a atenção. O primeiro-ministro grego demitiu o ministro das Finanças, o que era uma exigência dos credores estrangeiros. Afinal, o ministro das Finanças gregos chamou de terrorismo o que a Troika estava fazendo em relação ao seu país. É bastante preocupante que essa discussão está se tornando muito mais ideológica e muito menos pragmática. Os dois lados têm a perder com a saída da Grécia. O mais interessante é que você tenha um aprofundamento da integração e não um desmonte da integração. Infelizmente, integração ou você avança ou ela acaba. A integração ela precisa avançar no sentido de você ter um sistema fiscal unificado, com a transferência permanente de recursos dos estados mais ricos para os estados mais pobres, como uma forma de pacto federativo. No Brasil, por exemplo, você tem recursos que são arrecadados em São Paulo e são transferidos para o Piauí. Isso é possível porque você tem um pacto federativo. Agora, pacto federativo também envolve regras unificadas. Não é possível que um trabalhador grego se aposente antes de um trabalhador alemão. Esse é o caminho correto. O caminho correto é que os gregos passem a ter realmente uma disciplina fiscal semelhante à de outros países do bloco, que os gregos tenham efetivamente uma idade de aposentadoria semelhante à de outros países do bloco, mas, por outro lado, os países mais fortes, economicamente mais fortes, eles têm que ajudar os países mais fracos, têm que ter algum tipo de tolerância em relação a determinados comportamentos, para que, efetivamente, o projeto de integração continue avançando. Integração é uma via de mão dupla. Os alemães ganham ao ter acesso aos mercados europeus. Os alemães ganham ao ter uma moeda unificada, o euro, uma moeda que é mais fraca do que o marco alemão seria. E, consequentemente, ao ganhar competitividade. Mas, por outro lado, eles também têm que oferecer algum grau de flexibilidade e de socorro aos gregos. Os gregos também têm que saber que estão dentro de um bloco e que não poderão ter a mesma autonomia que tinha no passado. Afinal, a própria população grega se mostra favorável à permanência da Grécia na zona do euro, favorável à permanência da Grécia na União Europeia. Claro, a integração tem muitas vantagens. Você recebe investimentos, você recebe ajudas, você recebe auxílios e, dessa forma, é muito interessante também para a Grécia permanecer na União Europeia.
espero que os nossos líderes tenham discussões menos apaixonadas, estejam menos preocupados com a sua biografia e estejam mais preocupados com o futuro da integração europeia. É basicamente isso.